Quero dar boas-vindas a vocês que nos acompanham. Eu não tenho essa informação, eu nem tenho assim quantas pessoas nos acompanham, aonde esta mensagem vai chegar, quantas pessoas estão aí agora e quantos são da nova vida, né? A quantidade dá para a gente saber, mas quem são não dá. Então, você que não é da nova vida ainda, né? Seja muito bem-vindo. E, e quando esta mensagem chegar até você, onde você estiver, que o Senhor te abençoe de uma forma muito especial. Nosso texto hoje é Isaías, capítulo 14. Estamos nessa caminhada, nessa longa e fantástica caminhada de estudar a palavra do Senhor. No livro de Isaías, nós estamos parando às quintas-feiras e estudando uma porção da palavra. E hoje nós estamos no capítulo 14. E o nosso trecho hoje da palavra do Senhor vai do verso 1 até o versículo 23. Esse é o nosso texto. Como eu falei domingo passado, na mensagem de domingo passado, se há uma ação de Deus nesta pandemia, é alertar a gente que o que ele disse é verdade. E o que o Senhor disse é que tudo neste mundo facilmente vai cair. E nesta pandemia nós estamos contemplando isso. Como é fácil as coisas caírem. Por mais que alguns, pouquíssimos, se tornaram multimilionários nesta pandemia, outros também, pouquíssimos, enriqueceram a maioria ou alguns, não sei, ilicitamente. A desgraça traz lucro para alguns, mas por mais que alguns poucos e que a gente pinça no mundo consiga ficar de pé e maior e mais forte, é apenas uma aparência, já já vai cair. Tudo é muito fácil ruir nesse mundo, e esta é uma mensagem muito audível. Eu espero que você esteja compreendendo isso nesta pandemia, de Deus te dizer: olha, não confie aqui. Se a sua esperança for aqui, você é o mais infeliz de todos os homens. E a gente está estudando algo bem semelhante a isso. Estamos falando das sentenças de Deus às nações, umas palavras do Senhor a cada nação, e é um bloco, né? E essas nações que sempre se levantaram em rebeldia contra o Senhor. Ainda falaremos sobre a Babilônia hoje. A partir da próxima quinta entra a Síria. E assim nós temos várias nações. Até o capítulo 23, o Senhor falará a estas nações. E são sentenças de juízo. E a gente vê uma Babilônia, como vimos na quinta passada na nossa escola bíblica. Babilônia, ela é um símbolo do que é contrário a Deus, um símbolo do que se levanta contra aquilo que o Senhor estabeleceu de padrão, de moral, de reto. Babilônia pode ser uma nação, pode ser um coração também. A Babilônia é um estilo de vida que não concorda com Deus. Babilônia é um estilo de vida que cospe na cara de Deus. Babilônia é um estilo de vida soberbo, arrogante, autossuficiente, que tem as suas leis próprias e que define para onde vai. E nessa toada presunçosa, ela passa por cima de qualquer um, assola as nações, destrói vidas e pessoas e histórias. Assim é a Babilônia. E a Babilônia é apenas um símbolo. Aqui não. Aqui ela é nação, aqui ela é história, mas Babilônia ela tem uma representação simbólica e profética do mundo que nós vivemos hoje. Então Babilônia ela é o mundo que a gente vive hoje, né? E às vezes Babilônia é o coração que muitos têm hoje. Só que aqui no capítulo 14, enquanto no capítulo 13 falou-se da nação babilônica, no capítulo 14 vai falar sobre o rei da Babilônia. Aqui é um dedo de Deus apontado na cara do rei da Babilônia, que ele também vai ruir. E também nós vemos isso como um grande exemplo para nós e ensino para nós. Vamos ler Isaías capítulo 14, do verso 1 ao verso 23. O tema da nossa mensagem hoje são estrofes sobre o fracasso do orgulho. E daqui a pouco eu digo por que estrofes. Verso 14, desculpe, Isaías 14, verso 1, porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá a Israel e os porá na sua própria terra, e unir-se-ão a eles os estrangeiros, e estes se achegarão à casa de Jacó. Os povos os tomarão e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor. Cativarão aqueles que os cativaram e dominarão seus opressores. No dia em que Deus vier e dar-te descanso do seu trabalho, das suas angústias,
e da dura servidão com que te fizeram servir? Então proferirás esse motejo contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, como acabou a tirania. Quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes, e com ira dominava as nações, com perseguição irreprimível. Já agora descansa e está sossegada toda a terra, todos exultam de júbilo. Até os ciprestes, até as árvores, se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano exclamam: desde que tu caíste, ninguém já sobe contra nós para nos cortar. O além, desde o profundo, se turba por te sair ao encontro na tua chegada. Ele, por tua causa, desperta as sombras e todos os príncipes da terra, e faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Todos estes respondem e te dizem: tu também como nós está fraco, e és semelhante a nós. Derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Por baixo de ti uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Tu caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as cidades? Que a seus cativos não deixava ir para casa? Todos os reis das nações, sim, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo. Mas tu és lançado fora da tua sepultura, como um renovo bastardo, coberto de mortos traspassados à espada, cujo cadáver desce à cova e é pisado de pedras. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos jamais será nomeada. Preparai a matança para os filhos, por causa da maldade dos seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Exterminarei Babilônia, o nome e os sobreviventes, os descendentes e a posteridade, diz o Senhor. Reduzi-la-ei a possessão de ouriços e a lagoa de águas, varrê-la-ei com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Misericórdia, misericórdia, amém, aleluia, dependendo da ótica e dependendo de quem nós somos aqui nesse texto. Há hoje muitas canções que elas afrontam ao Deus vivo. Hoje, comumente, se você vai no supermercado, se você vai numa loja de departamentos, você escuta músicas, às vezes você não está prestando atenção na letra, mas às vezes as letras são tão ofensivas que você até fica ruim de permanecer no ambiente. Carros que passam com som alto, as letras destas músicas que te obrigam a escutar, muitas vezes elas são de uma ofensa, elas são de um nível tão baixo de moral, de ética, de pudor, de valor, que de fato elas são extremamente marcantes. Música é uma coisa interessante, ela pode doutrinar. Música, ela é algo muito curioso, muito forte. Ela pode direcionar. Tem pessoas que são influenciadas por música. Tem pessoas que não abrem mão de determinadas músicas, bandas, grupos, cantores. Às vezes até músicas gospel. Tem determinadas composições que é difícil a gente acreditar que foi inspiração do Espírito. A gente tem que decidir de que Espírito inspirou essa música. Assim são músicas. Tem cânticos do mais inofensivo samba
ao mais escrachado rock, ao mais inofensivo romance, música romântica, até um pagodinho que não tem nada a ver. Não estamos falando dos ritmos, mas estamos falando das letras que afrontam o Deus vivo. Não sei se na sua Bíblia também consta o parágrafo hino triunfal sobre a queda da Babilônia. Na minha Bíblia, esta letra preta, que é o título do parágrafo, aqui diz que é um hino triunfal sobre a queda da Babilônia. O que eu penso é que Deus também é poético. Deus ele tem composições também a apresentar à humanidade. Deus ele tem uma canção que foi composta para que a humanidade escute. Já que vocês gostam de ouvir cânticos, já que músicas são tão interessantes aos ouvidos de tantos vocês, e Deus é um Deus muito músico, né? Os céus é uma composição e ali um estrondo de muitas canções. Essa canção ela tem dois veios, essa canção ela tem dois caminhos. O caminho de vitória, mas também aponta para uma derrota absurda. E é nisso. Eu queria dividir esse texto aqui em 3 estrofes, na ideia de que isso aqui é um cântico, mas apenas como uma linguagem poética. E eu convido você a pensar comigo sobre esta canção que Deus quer que a gente escute. Esta composição que Deus quer nos instruir hoje à noite. Vamos lá. Primeira estrofe. O meu povo será vencedor. A primeira estrofe. O meu povo é um povo vencedor. Do versículo 1, até eu quero colocar aqui até o versículo 7. Do versículo 1 até o versículo 7, do versículo 1 até o versículo 8, pelo menos. Vamos até o 8. Do verso 1 ao verso 8, meu irmão, é só vitória. Mas é um cântico que diz assim: por mais que vocês tenham sofrido tanto, por mais que a dor tenha sido tão aguda, por mais que você tenha sido desterrado da tua terra, por mais que você tenha sido levado para tão longe dos lugares de tranquilidade e de sossego, por mais que o inimigo tenha sido tão feroz contra você, esses inimigos te trarão de volta. Serão eles que vão te trazer, e eles te serão servos. Nós não sabemos bem como isso aqui vai se encaixar na história. Pode ser que seja a reconstrução de Jerusalém. Pode ser que seja o momento da reconstrução, quando as outras nações vieram para trabalhar, vieram para cooperar na reconstrução da cidade do Senhor, e ali se tornaram servos do povo de Deus. Nós não sabemos. Como eu já disse para vocês que o meu interesse nessa caminhada em Isaías não é tão histórica, mas sim mais aplicável para as nossas vidas, eu quero pegar esta primeira estrofe e dizer: gente, o nosso dia do sossego está chegando. O Senhor não promete hoje, o Senhor não promete amanhã, o Senhor promete. Enquanto este sossego não vem, ele não passa a ser apenas uma expectativa trêmula, mas ela é uma promessa firme. É uma certeza que ela não me deixa ruir. É extraordinário que Deus diz, escuta, no dia, verso 3, no dia que Deus vier a te dar descanso. Hoje nós temos uma irmã nossa que ela já está no descanso. Hoje a gente não precisa chorar pela irmã Neuza. Na verdade, nós temos que chorar por nós. Bem-aventurado, muito mais que felizes são aqueles que descansam no Senhor. Não sei se esse texto se refere apenas a quando morrermos, mas quando morrermos, que nós vamos ter sossego, aí você pode ter certeza. Porque eu não sei se até o dia que nós não morrermos, nós vamos ter sossego. Eu não sei se isso vai ser possível. Eu só sei que um dia o meu sossego e o teu sossego chegará. Eu sei que um dia os inimigos terão que nos levar ao lugar aonde Deus quer. Um dia o meu cansaço acabará. Um dia o cansaço, o descanso do trabalho. Gente boa, versículo 3. As angústias. Tem um dia que a dura servidão.
isso tudo vai acabar. Hoje existem muitas músicas de escolas de samba, alguns anos atrás, afrontando tanto ao Senhor, a Jesus, ao Espírito Santo. Vemos portas dos fundos, portas das frentes, portas dos lados. Você ainda está se irritando com porta de fundo? Você se irrita com peça teatral que leva Jesus na zombaria? Você se irrita com músicas que levam a Deus como se Ele fosse uma coisa sem valor? Não se irrite, não se abale com isso. Isso é o que o mundo vai fazer. Mas por favor, escute mais alto essa canção que Deus está fazendo você ouvir hoje. O teu cansaço vai acabar. A tua angústia vai chegar ao fim. Esse mundo que não dá trégua, esse mundo que nunca levanta a bandeira branca do lado de lá para os verdadeiros cristãos, um dia esse mundo vai ouvir uma canção que a gente vai entender daqui a pouquinho. Enquanto a nossa vitória está certa. Enquanto a nossa esperança ela não é trêmula. Os que estão na Babilônia, a canção vem daqui a pouquinho. Mas aqueles que estão em Cristo, sabe por quê, gente? Porque Deus é um Deus compassivo. Deus ele tem uma história de compaixão. Deus ele tem um projeto de amor para aqueles que nele creram. O versículo 1 diz a razão disso, a razão do nosso cansaço acabar, a razão da nossa angústia chegar ao fim, a razão de ter cessado a opressão, a razão dos perversos terem sido destruídos, a razão de tudo isso aqui ter sido cancelado, é porque Deus é um Deus que tem um projeto de amor para nós. Porque Deus se compadecerá do seu povo, mas não somente do seu povo, mas daqueles que unir-se-ão com eles, os estrangeiros, o povo lá do Distrito Federal, que não são judeus, o povo do DF, o povo do Brasil, o povo de outras nações. A minha compaixão ela vai rompendo os arraiais, a minha compaixão vai desrespeitando as fronteiras, a minha compaixão vai abarcando aqueles que estão nas regiões mais longes, a minha compaixão vai alcançando aqueles que estão mais distantes, aqueles que não se consideram participantes, aqueles que não se consideram legítimos, aqueles que não se consideram adequados. A minha compaixão alcança esses e torna um só povo. É porque eu tenho um projeto de salvação, é porque eu tenho um projeto de amor, eu tenho um projeto de redenção, eu sou um Deus compassivo. Porque eu sou um Deus compassivo, vocês podem cantar um cântico de zombaria para aqueles que sempre zombaram. Porque a palavra motejo é zombar. Versículo 4. Podem cantar um cântico de zombaria contra os seus inimigos. Haverá um dia que nós vamos fazer um grande coral zombando de todos aqueles que um dia zombaram de quem é Cristo, o Deus vivo e verdadeiro e o Consolador que está em nós. Um dia nós faremos um grande coral e vamos zombar daqueles que zombaram do Evangelho que mudou as nossas vidas e de nós por confessarmos a Jesus como Senhor. Aqui é uma ordem, no dia cantem um cântico de zombaria. E o cântico de zombaria, o cântico de motejo contra o rei da Babilônia. Um rei ouvirá um coral de zombadores na sua cara, diante dele. E esse cântico vai dizer o seguinte: como você acabou. Como você acabou. Como chegou o teu fim. Como acabou a tua arrogância. Deus quebrou a vara. Versos 5 e 6, Deus quebrou a vara da perversidade, o cetro que dominava, que feria com furor, que golpeava sem parar, que dominava com ira, que perseguia de forma implacável. Deus quebrou.
Aleluia! Um dia esta vara se tornará em pedaços. Bateu em nós. Muitos de nós estamos sentindo dores por causa desta vara. Um inimigo feroz, um mundo que não dá trégua, perseguidores implacáveis, pessoas que não nos dão sossego. Mas um dia, tempera a garganta, um dia nós vamos entoar um cântico. Os zombadores que sempre zombaram, e não somente aqueles que zombaram, mas que tanto perseguiram, ouvirão uma canção. O ambiente onde o Senhor trabalhará este hino a ser composto é um ambiente de sossego. Não é um ambiente de raiva. Não é um ambiente de vingança. Não é um ambiente, que bom que vocês vão para o inferno. Mas é um ambiente do sossego de que tudo que Deus falou é verdade. De que tudo que Deus prometeu é verdade. E é um cântico que fala que há justiça que será feita. Aqui é um tema, aqui, gente, esse capítulo ele é mais poético, né? Aqui ele é mais poético. Quando eu estou falando que vamos fazer um coral de zombaria, por favor, não entenda isso como literal. Imaginar a igreja fazendo um coral para zombar, não penso que isso vai ser literal. Então isso aqui é uma linguagem poética, entendeu? Por isso que quando ele fala aqui no versículo 7 e 8, ele usa a expressão de árvores. As árvores que estarão em sossego, e diz: o dia que o nosso inimigo caiu, nós nunca mais fomos derrubados. Então isso não é literal, as árvores não vão dizer. Isso é uma linguagem poética, é um cântico que diz que no dia que os nossos inimigos forem derrotados, e serão, nós viveremos em sossego. Oh, meus irmãos, que bom saber que um dia nós teremos esse dia. Que bom saber que um dia nós teremos o dia do sossego. E que bom saber que esse dia nunca mais terá fim. E que bom saber que esse dia nunca mais terminará. Esse dia não terá mais noite, nem dia, porque o Senhor estará conosco. E o dia e a noite serão as mesmas coisas. Que coisa fantástica, um dia que nas nossas lágrimas todas serão enxugadas. Que dia fantástico, onde nós nos reencontraremos com pessoas que já partiram e faremos um lindo coral, não para zombar de inimigo, mas para adorar um Cristo e o nosso Redentor, o Cordeiro de Deus e aquele que se assenta ao trono. Que coisa fantástica a gente saber que não precisamos ter medo de morrer, porque a nossa vida aqui ela é apenas uma neblina que daqui a pouquinho passaremos. Que a nossa preocupação não é como nós nos manteremos vivos, mas que a nossa preocupação é como a gente não vai perder a vida. Porque a nossa vida eterna já está certa. Um dia, todos os cetros do inimigo serão despedaçados. Aleluia! Um dia, todo o nosso cansaço será coisa do passado. Que cântico bom, né? Vamos para a segunda estrofe. Agora vamos para o ambiente do rei derrotado. O ambiente dos derrotados. O ambiente daqueles que não têm o que comemorar. O ambiente daqueles que não têm o que cantar. A estrofe, ela é agora voltado para o inferno. O além, versículo 9, é a palavra Sheol. Versículo 9, esse termo além, e desde o profundo, é o mais profundo inferno. É no local mais fundo das trevas. O local aonde, figuradamente, como eu falei, numa linguagem poética, os perdidos jazem em trevas. Acontece que quem chega lá, olha só, aí vamos entender aqui como Deus ele discorreu através da sua inspiração a Isaías. Esse texto ele tem essa, tipo uma cena de um filme. Quem entrou pela porta do inferno? O rei da Babilônia. Quem estava lá?
todos os reis poderosos da terra. Então, final do versículo 9, todos os reis das nações. Onde vocês estão, figuras? No mais profundo inferno. Estavam fazendo o quê? Sentados nos seus tronos. Então, eles estavam nos tronos, cada um nos seus respectivos tronos, mas no inferno. Não sei se você consegue entender aqui como eu, mas eu olho para um texto desse e tem um lado também irônico. Tem um lado de Deus aqui que ele trata com ironia. Os grandes reis da terra, sentados nos seus tronos, no mais profundo inferno. Porque para lá vai os reis, os tronos e tudo que você tem é para lá. No céu só entra nós, mortos, sem nada. Só entra a gente. A gente não leva bagagem. Para o inferno vai tudo que a gente tinha e com tudo que a gente se agarrou. Vai para lá. Aqui é esse ambiente. Então a turma desperta das sombras. Incrível, né? O pessoal está no mais profundo inferno, mas cada um no seu troninho. E chegou o rei da Babilônia. E quando chega o rei da Babilônia, que é a figura mais expressiva da rebeldia contra Deus, todos respondem e dizem: tu também? Como nós? Tá fraco? Você é semelhante a nós, cara. Até tu, Brutus. Você, o mais poderoso das nações, você veio parar também no inferno. O teu dinheiro não te impediu para vir para cá, cara. A tua inteligência não te impediu de vir para cá. O teu exército, as tuas armas, os teus palácios, a tua força, nada impediu você vir para cá. Você devastou a gente. Quem sabe alguns desses aqui foram mortos pelo próprio rei da Babilônia. Então você é fraco igual nós. Porque nós pensávamos que na tua arrogância você não iria para o inferno. Aliás, nós pensávamos que na tua arrogância você era o dono de um céu. Por isso que no versículo 11, os reis diz: a tua soberba foi jogada na cova. E a musiquinha que você tocava de zombaria e de afronta, as cançõezinhas que você gostava de ouvir, foram essas que acompanharam a tua soberba ser lançada numa cova. Canta agora. Faz aí o desfile da escola, toca aí a banda, a música que sempre zombou e cuspiu na cara de um Deus vivo e na face do Cordeiro de Deus. Toca aí a musiquinha, porque vai ser essa musiquinha que vai reger a tua ida para as trevas. Ao som da tua harpa por debaixo de ti, você que dormia em cama de luxo, e você que se cobria com cobertas bem quentes, você que se gabava na hora de dormir, porque entendia que naquele ambiente de sossego era um ambiente protegido, sabe onde você vai dormir agora para o resto da vida? No chão. A tua cama serão moluscos, gusanos são vermes maiores. Serão os vermes maiores, mais gordinhos, que vai ser o teu colchão. E a tua coberta serão vermes. Jesus em Marcos, capítulo 9, verso 42 ao verso 48, ele diz assim: eu tenho algo para dizer para vocês. Espero que vocês escutem. Marcos 9, 42 ao 48. Se a tua mão te faz cair, arranque. Se é o pé, corte.
Se é o olho, arranque. Você precisa tomar decisões tão sérias na sua vida como amputações de órgãos que não pode mais estar preso a você. Apodreceu. A mão, o pé ou um olho, por mais importantes que sejam, eles não podem estar associados à sua vida. Deixa Deus ministrar o seu coração. E se você não fizer essa amputação, você irá a um lugar onde o verme não morre, apesar de ter um fogo inextinguível. Aqui diz que a coberta será de verme. Jesus em Marcos capítulo 9 diz que o inferno, verme nenhum morre, apesar de um fogo que não cessa. A gente precisa ouvir essa canção, gente. Eu espero que não seja para nenhum de nós. Mas como eu disse, eu não sei quem está ouvindo essa mensagem e nem quando você ouvirá essa mensagem. Só existem dois reis. Só existem dois reinos. Só existem dois caminhos. Só existem dois destinos. Na verdade, só existem duas canções. Primeira estrofe, para aqueles que são vencedores. A segunda estrofe, para aqueles que são perdedores eternos, que para lá serão lançados com seus carrinhos, suas casinhas, seu dinheirinho, seus troninhos, mas só que eles vão se cobrir com vermes por toda a eternidade. Esse é o Evangelho. O Evangelho é muito sério e fala de céu e inferno. O Evangelho mascarado, o Evangelho malandro, o Evangelho pilantra, o Evangelho falso e diabólico, ele só fala de céu. E o pior, céu aqui. Para sermos amantes deste mundo, para sermos adeptos da Babilônia e dela recebermos um selo. Porque agora nós fomos aderidos e absorvidos por um sistema no qual nós jamais deveríamos pertencer. Cuidado com seus amiguinhos, cuidado com suas amizades, cuidado com quem você está dando as mãos, cuidado com quem você chama de amigo. Antes de você chamar alguém de amigo, veja se ele está no mesmo lado seu da trincheira, lutando pela causa do Evangelho. Antes de você chamar alguém de amigo, por favor perceba se na luta da fé, vocês dois estão guerreando contra o mesmo inimigo. Cuidado, para que nas amizades, vocês já não estejam lutando contra a igreja de Jesus. Aí, amigo, se prepare, porque vem a terceira estrofe. Eu me levantarei contra eles. Versículo 22, eu acho uma das expressões mais duras, mais reveladoras e mais aterrorizantes que os olhos, os ouvidos humano poderia ver e ouvir. Deus se levantará contra mim. Tiago fala que quando nós amamos o mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. E Deus se levantará contra mim. E ouvir que Deus se levantará contra mim. E Ele vai mandar um povo cantar uma canção, enquanto eu estou sendo conduzido para o inferno. Não porque Deus é ruim. O texto diz que Deus se compadece, mas é porque Deus é justo. E não sei se você percebeu, mas até o capítulo 13, nós sempre falamos da responsabilidade humana. E agora está chegando as sentenças para os responsáveis pelas suas próprias decisões. Terceira estrofe. Vemos que a soberba é a causa. A terceira estrofe, ela vai agora do verso 12 ao verso 23, e a gente caminha para o nosso último bloco.
E assim, como você caiu do céu, a estrela da manhã, eu acho que mais uma vez aqui tem um tom irônico do próprio Deus. É quase inevitável nós não associarmos isso aqui a Satanás. É quase inevitável nós não associarmos a Satanás, até mesmo porque a estrela da manhã é associada a Lúcifer como anjo de luz, como filho de luz, e reluzente. E essa ideia a gente associa muito a Satanás, filho da alva. Mas eu não tenho certeza se isso aqui aponta para Satanás. Eu só acho que tem uma associação com quem ele é e o que ele fez. O que me faz aprender de pronto, que eu acho que isso aqui não é importante para mim eu saber se isso aqui é Satanás ou não, porque o que me importa saber é que todos que agem assim viram Satanás. É que todos que agem desta forma, diabo se torna. É que todos que andam por esta mesma linha e aderem a este mesmo de conceito, demônios se transformam. E de inimigos de Deus eles são declarados. Então não sei se está falando a Satanás, ou ao rei da Babilônia, ou a qualquer ser humano. Para mim dá tudo no mesmo. Porque esse texto e esta canção, ou esta estrofe, não é para uma pessoa específica, mas é para um coração específico. E aí não importa de quem seja. Porque eu ouvi quando o teu coração falou. Então não está falando necessariamente de uma pessoa, está falando de coisas do coração. E é incrível, Deus não escuta o que a gente verbaliza, Deus escuta o que o nosso coração pulsa. Porque aqui no versículo 13 diz, você dizia no teu coração, ninguém ouviu. E pode ser que ninguém escute o tanto que nós somos arrogantes. Pode ser que ninguém sinta o cheiro tão fétido da nossa presunção e da nossa soberba. Ninguém sinta a podridão do nosso egoísmo. Mas o Senhor escuta o que o coração está dizendo. E nós seremos julgados não pelo que cantamos, pelo que proferimos ou pelo que pregamos. Nós seremos julgados exatamente pelo coração que temos. E sempre tivemos. E aqui é um tom de ironia. E aí, cara? A verdade é que você morava num céu, né? E aí você foi terminar num mais profundo abismo. Você queria ser mais alto que Deus, mas vai terminar junto com mortos. Você quer subir mais alto que as nuvens? Você acha que o céu é o limite, né? Você quer ser bem altão, e seja em qualquer área que você queira definir. Você tem um objetivo de ser bem altão, né? Você quer crescer bem muitão. Você vai cair. Porque você foi derribado. Você foi lançado. Você caiu. Eu te derrubei. Você foi precipitado no reino dos mortos. Você foi lançado no mais profundo abismo. Interessante demais, gente, quando o Senhor associa essa ideia de realeza a Satanás, império das trevas. Só tem dois reinos, ou é o reino de Deus, ou é o reino contra Deus. Ou é o reino do Cristo, ou é o reino do anticristo. Só tem dois. E aqui é o seguinte, vai chegar um dia, verso 16, verso 17, por exemplo. Aqui passa a ter mais uma ideia agora de homem. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te, é esse o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? É isso aí que fazia tudo isso? Disseram isso de Hitler. Essa frase aqui foi dita para Hitler. É esse cara aí que fez toda essa arruaça e morreu da forma que morreu. Disseram isso para Saddam Hussein. O homem que ia reerguer a Babilônia morreu desta forma, enforcado de uma forma tão patética. É isso aí. Era esse cara que levantou uma guerra contra o Irã.
Era esse cara que afrontava reinos. Esta frase será dita para todos aqueles que quiseram ser muito grandes. E a frase é isso aí. Então qualquer um que quer ser muito grande, as pessoas olharão e vão dizer sempre, para quê? Se vai terminar desta forma. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Um evangelho que diz que você tem que ser muito grande. Cuidado. Que evangelho é esse? Só tenha cuidado. Não estou dizendo que nós não podemos galgar degraus, mas o degrau do crente não é subida, é descendo. O degrau do cristão, o cristão ele não sobe degraus. Essa foi a proposta de Satanás. Vamos subir até o mais alto do templo. E Jesus ele não fala de subir degrau. Jesus ele pega uma bacia e uma toalha e diz que é para a gente descer os degraus. Desça o degrau da arrogância. É uma bacia e uma toalha e vá lavar pés de pessoas. Deixe de querer subir degraus, você vai cair. Não, você não vai cair, eu vou te derrubar. Cuidado, filhinho, eu não te chamei para que você pudesse ser um grande destaque no mundo. Eu não preciso de relações públicas, eu não preciso que ninguém seja um atestado de que eu sou poderoso. Deus não vai nos usar, você no seu trabalho, você com seu dinheiro, você na sua vida acadêmica, eu com o nome, você, e não importa. Deus ele não precisa de publicidade. Vou repetir, Deus não tem nenhum filho dos nossos irmãos, que Deus bata o olho e diz assim, eu vou me tornar público através dessa pessoa. Isso é patético, né? Como se Deus te levasse a um nível maior no teu trabalho, na tua profissão, ou na sua vida acadêmica, seja o que for. E Deus agora ele vai te usar como publicidade. Aí você vai adesivar teu carro e dizer assim, tá vendo? É assim que Deus faz. E o mais terrível é quando você diz assim, isso aqui é porque eu sou dizimista. Deus não leva ninguém e não precisa de ninguém para ter publicidade. O cântico já está composto. Deus ele só ergueu uma pessoa. Foi o seu próprio filho. E ele ergueu numa cruz. Ninguém vai ser erguido mais alto que isso. Se for um filho de Deus, ele não será erguido mais alto do que uma cruz. Não será. Então baixa a bola. Deus não nos chamou para ser um sucesso. Deus nos chamou para ser o seu povo, que um dia vai herdar esta terra de sossego. Mas Deus nunca nos chamou para fazer de nós uma publicidade. Baixa a bola. Ele só tem o seu filho numa cruz. Os reis das nações, todos serão envergonhados. Versículo 18 e 19. Esses reis das nações, não sei se é a turma lá do versículo 10, foram sepultados numa sepultura normalzinha, fizeram o velório, normal. O rei da Babilônia não. O rei da Babilônia foi sepultado numa vala junto com outros cadáveres. Versículo 19. O rei da Babilônia não tem honra nenhuma nem na sua sepultura. Ele não terá jazigo. Ele não terá palavras a serem ditas sobre ele no seu sepultamento. Ele será um final vergonhoso aqui e terrível eternamente. O mal não tem descendência. Preparai a matança para os filhos. Prepare a matança para crianças. Mais uma vez, isso aqui é uma linguagem poética. E quando o Senhor diz, eu vou exterminar de Babilônia. Verso 22, gente. Eu vou exterminar de Babilônia. Vamos lá. O nome, os sobreviventes. Então não acredite que vai ter alguém que vai escapar. Vai dar um berro no final dos tempos e vai se salvar. Não é ideia de ser mala, de ser safado. Quem sobreviver também eu vou exterminar. Era da Babilônia? Era. Mata.
Eu vou exterminar os descendentes e eu vou exterminar a posteridade. Sabe o que o Senhor está prometendo? O mal, ele vai acabar para sempre. Aleluia! O mal acabará para sempre. Não vai ter mais sementinha do mal. Porque o Senhor vai varrer tudo com a vassoura da destruição. Que expressões duras Deus está usando. Gostaram da música? Gostaram dessa estrofe? Os filhos serão mortos, a maldade não vai ter continuidade. Continuem compondo as suas musiquinhas de carnaval, continue ouvindo as suas musiquinhas aí, seja de funk, seja de rock, seja de que for. Continua zombando da minha cara, continua falando coisas que são contrárias à minha moral, à minha ética, ao meu valor, aos meus padrões. Continua ouvindo músicas que depõem contra o que é santo, o que é puro, contra mim. Continue ouvindo suas musiquinhas, faz a tua playlist. Um dia você ouvirá esta música aqui. O Senhor dos Exércitos se levantará. Você pensava que ele não ia se levantar mais? Como muitos pensam que o Senhor já está prostrado, Deus já está estafado, já cansou, ele já perdeu o controle do mundo. Um dia, Deus vai se levantar. E vai se levantar contra todos esses que fizeram composições contra a sua santidade e sofrerão penas eternas. Esse é o Deus de Israel. E esse é o Deus da Bíblia. Exterminarei nome, sobrevivente, descendente e posteridade como uma vassoura da destruição. É isso. Meus irmãos, leve a sério o fim, leve a sério o início, leve a sério aquele que é início e fim, leve a sério a palavra, leve muito a sério essas estrofes, leve a sério o livro de Isaías, leve a sério a palavra do Senhor, leve a sério a Escritura. Hoje nós temos uma vida que às vezes se encanta com essa Babilônia e nós perdemos completamente a noção do certo, porque nós estamos encantados com esse mundinho que parece que não cai. Espero que a pandemia nos ensine que cai e o Evangelho nos confirme que isso tudo é verdade. Que haja cura, que haja saúde, que haja salvação, que haja esperança no teu coração e na tua casa, em nome de Jesus.